Irmãos, nós temos, nesses últimos domingos, olhado para o livro de Ruth, mas hoje nós vamos fazer uma pausa na exposição de Ruth. Hoje nós entraríamos no capítulo 3, mas devido à questão de muitos estarem em viagem, eu resolvi, meus irmãos, fazer uma pausa e retomaremos a exposição de Ruth no próximo domingo, se Deus assim permitir. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Salmo de número 27. Este texto ficou na minha mente ao longo de toda a semana. Eu não sei se, pelo fato de durante a semana eu estava me preparando, já nessas últimas semanas me preparando, preparando as palestras do acampamento que eu estou participando da igreja de Indaiatuba, e o tema é why, não é o why do mineiro não, é o why do inglês, né? Por quê? Questões e conflitos da vida, é o tema, why, por quê? Questões e conflitos da vida, e alguns temas que foram me passados, medo, ansiedade, a razão da vida, né? Depressão. Então eu tive que preparar palestras sobre esses temas, e enquanto eu preparava essas palestras sobre medo, ansiedade, tristeza profunda, que alguns diagnosticam como depressão, me veio à mente este salmo. E também um outro motivo que fez com que esta palavra viesse à minha mente ao longo da semana, é pelo fato de que no próximo domingo, vai completar 462 anos do primeiro culto protestante no Brasil. Na verdade, o primeiro culto realizado nas Américas, no Novo Mundo. Veio um grupo enviado por Calvino, por João Calvino, para o nosso país. Eles saíram de Genebra, passaram pela França, e ali da França, um grupo de huguenotes, os presbiterianos franceses, cristãos reformados da França, e eles saíram rumo ao Brasil, e eles chegaram ao Brasil, eles saíram em novembro de 1556, e eles chegaram ao Brasil em março de 1557. Eles chegaram aqui em 7 de março de 1557. E no dia 10 de março de 1557, ou seja, domingo que vem, vai completar 462 anos, foi celebrado o primeiro culto protestante nas Américas. E o pastor, né, que veio, chamado Richier, ele pregou justamente no Salmo 27, no versículo de número 4. O Salmo 27 foi o texto, verso 4, que foi pregado no primeiro culto protestante. Eu fiquei realmente com este salmo ao longo de toda a semana, e escolhi, meus irmãos, expor este salmo neste momento, salmo de número 27. Preste atenção agora à leitura da palavra do Senhor, que eu farei, não permita que nada o atrapalhe de prestar atenção na palavra do Senhor. Nos diz assim o salmista Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo.
Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Assim como já oramos, rogamos ao Senhor que aplique aos nossos corações a sua preciosa, inerrante, santa, instrutiva, suficiente e eficiente palavra. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, muitas pessoas, eu tenho visto isso e você deve estar vendo claramente isso, muitas pessoas estão sofrendo com a chamada síndrome do pânico. Quantas pessoas, e parece que a cada ano isso tem aumentado, o número de pessoas com a chamada síndrome do pânico tem crescido assustadoramente. Um número enorme de pessoas também tem sofrido com ansiedade. Eu creio que nunca foi tão vendido medicamentos ansiolíticos. É verdade que desde a década de 80 isso tem acontecido e tem crescido. E o Prozac é um dos remédios mais vendidos. E o número de pessoas que fazem uso de medicamentos do tipo ansiolíticos tem crescido muito. Em muitas casas, nas prateleiras ou nas caixas de remédio, tem lá um remedinho para a pessoa, que a pessoa toma, que ela depende daquilo para conseguir dormir, para que lhe dê alguma calma ou alivie a angústia que talvez esteja assaltando o coração daquela pessoa. Síndrome do pânico, ansiedade. Uma outra coisa, como tem crescido o número de pessoas com tristeza profunda. Nós estamos falando daquela tristeza comum, a qual todos nós experimentamos, mas é aquela tristeza profunda, paralisante, que atrapalha a pessoa de trabalhar, atrapalha a pessoa de viver a vida normal. Síndrome do pânico, ansiedade, que não é a preocupação normal, natural, que todos nós experimentamos, mas é uma preocupação excessiva, que atrapalha o sono. É aquela preocupação excessiva que tira a paz. Alguns comem demais por causa da ansiedade, outros param de comer. Síndrome do pânico, ansiedade, tristeza profunda. Talvez você esteja experimentando isso. Certamente você conhece pessoas que estão sofrendo com isso. E certamente nós temos visto um número crescente de pessoas sofrendo com estas coisas. São os problemas mais paralisantes em toda a vida. O medo, pânico, ansiedade, preocupação extrema e a tristeza profunda, por vezes diagnosticada como depressão. A questão é, como lidar com estas coisas? Como as pessoas têm lidado com estas coisas? E mesmo que não experimentemos o pânico ou a preocupação exorbitante ou a tristeza profunda, nós também experimentamos todos os dias, nós experimentamos em algum grau ou em algum tempo medo, ansiedade e tristeza. Todos nós lidamos com isso. Eu falava hoje pela manhã, lá no acampamento da igreja de Indaiatuba, sobre ansiedade, eu dizia justamente isso. Não há quem não lide com a questão da ansiedade. Em determinada época, em determinado momento, todos nós lidamos com a questão da ansiedade. A questão não é as circunstâncias, porque nós vamos enfrentar circunstâncias difíceis, nós vamos enfrentar inevitavelmente circunstâncias que são temerosas, nós vamos enfrentar situações preocupantes e nós vamos enfrentar situações que nos trarão tristeza. A questão é como administrar essas situações, ou melhor ainda, como, irmãos queridos, nós devemos responder a tudo isso. É por isso que eu me lembrei ao longo da semana do Salmo de número 27. Algumas pessoas
tem lidado de forma não bíblica com isso. Não é incomum o número de pessoas que têm buscado conselho fora da palavra de Deus para lidar com seus medos. Aí sabe qual tipo para lidar com seus medos, com a sua ansiedade, com a sua tristeza profunda? Sabe quais são os tipos de conselhos que por vezes essas pessoas ouvem? Quando buscam conselho fora da palavra do Senhor, elas ouvem esse tipo de conselho: você precisa confiar mais em você mesmo. Você precisa confiar mais em você, você precisa acreditar mais em você mesmo. Você está com medo? Então pense positivamente, seja mais otimista. Alguns chegam a dizer: pare de pensar nos problemas, os problemas na verdade não existem, quando na verdade eles existem. Alguns dizem assim: veja só o lado bom das coisas. Querem ver um outro conselho? Acredite que você pode, que você é capaz, você é forte. Esse tipo de conselho, meus irmãos, aponta para o próprio homem. E há um grande problema quando nós buscamos resolver as questões da vida através da nossa própria força, da nossa sabedoria. Há um grande problema. Há pessoas que têm tentado lidar com a questão do pânico, do medo, procurando acreditar nela mesma, na força dela mesma, e ela se frustra. Há pessoas tentando resolver o problema da ansiedade, da preocupação exacerbada, olhando para si mesmo, buscando forças em si mesmo ou nos outros. Há pessoas tentando lidar com o problema da tristeza profunda, buscando respostas e forças em si mesmo. E sabe qual é o resultado disso? Frustração. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos limitados, o nosso coração é enganoso, é isso que a Bíblia diz sobre nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. Lembremos-nos da parábola do fariseu e do publicano que ouvimos ainda há pouco, que lemos ainda há pouco. Há um grande perigo em confiarmos em nós mesmos, seja para a salvação, seja para qualquer coisa, porque nós somos limitados. Outros têm tentado resolver o problema do medo, do pânico, da ansiedade e da tristeza profunda, fazendo uso de coisas, de substâncias. Alguns têm buscado um lenitivo no álcool. E a pessoa depende daquela sua garrafa de uísque, ou seja, qual for a bebida, para no final do dia ter um pouco de paz, ter um pouco de descanso, para esquecer um pouco daqueles problemas que têm causado medo, ansiedade ou tristeza. Mas é sabido que garrafa nenhuma pode resolver o problema, seja do medo, seja da preocupação excessiva, da ansiedade ou mesmo da tristeza. Há pessoas que têm buscado nos braços de tantos outros resolver o problema do medo, da ansiedade ou da tristeza profunda. Mas homem ou mulher nenhum, cônjuge nenhum, filho nenhum tem poder, meus irmãos, para dar aquilo que somente Deus pode dar. A verdadeira paz e alegria que excede todo o entendimento. Há pessoas que têm buscado em medicação, em drogas, resolver o problema do medo, da ansiedade e da tristeza profunda. E não tem sido incomum psiquiatras prescrevendo a torto e a direito, e eu faço uma séria acusação, porque eu sei do que eu estou falando, e eu não estou generalizando, não são todos, mas muitos têm feito isso. Muitos médicos, e têm prescrito: você está sentindo essa angústia, você tem sentido isso, você está com dificuldade para dormir, você tem sentido, tome isso aqui, tome esse comprimidinho. Bom, e se a pessoa, passado um tempo, voltar lá e não tiver resolvido, ele muda a fórmula, ele muda a quantidade, ele muda o tipo. A indústria farmacêutica tem batido recordes de lucro na venda desses medicamentos e muitos estão dependentes do comprimidinho, porque senão eles não conseguem lidar com o medo, com a ansiedade, com a tristeza. E eu não estou dizendo, meus irmãos, que muitos casos requerem medicação, muitos casos requerem sim. Existe depressão que é causada não por outro motivo, senão questão fisiológica. E quando a questão é fisiológica, é doença, o tratamento é através de medicação. Mas é assustador, meus irmãos, dados que mostram que grande parte do número de pessoas com depressão tem essa tristeza profunda não advinda por causa de um problema de saúde, mas por causa de uma vida
que não está centrada no Senhor, na confiança no Senhor e para a glória do Senhor. Então, queridos, eu quero dizer que, não levando em consideração ou não dizendo dos casos que têm a ver com doença, quando não tem a ver com doença, cuja o tratamento é através de medicação, nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra do Senhor. Olhar, por exemplo, para Davi, que foi um homem que enfrentou situações terríveis, um homem que foi perseguido por Saul, um homem que desde a sua meninice teve que enfrentar animais ferozes, cuidando do rebanho do seu pai, um homem que, depois de derrotar o gigante Golias, teve que lidar com os ciúmes e a ira de Saul, e foi perseguido por Saul. Quantas vezes Davi teve que se esquivar, se esconder, buscar proteção? Um homem que teve que enfrentar filisteus, um homem que teve que enfrentar exércitos inimigos, um homem que teve que enfrentar o seu próprio filho, ou até fugir de Jerusalém para não contender com seu próprio filho Absalão. Nós olhamos, por exemplo, o Salmo 3 e lemos Davi dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que dizem de mim, não há salvação de Deus para ele. São muitos os que se levantam contra mim de todos os lados. Mas um homem que em tudo, conquanto não fosse ele perfeito, e Davi de fato não era perfeito, nós conhecemos o que Deus deixou registrado sobre Davi, tudo sobre Davi. Sabemos que ele não foi um homem perfeito, mas conquanto não tenha sido ele um homem perfeito, foi um homem que confiou no Senhor. Foi um homem que lidou, meus irmãos, com as circunstâncias da vida, confiando, depositando a sua confiança, a sua alegria e a sua esperança no Senhor. E nós podemos aprender, por causa da graça do Senhor, não porque Davi era bom, mas isso era a graça do Senhor. E a minha esperança é que a mesma graça do Senhor, que esteve sobre Davi, para que ele pudesse responder às situações difíceis da vida com confiança no Senhor, alegria no Senhor, esperança no Senhor, é que esta mesma maravilhosa e suficiente graça esteja sobre nós, para que da mesma forma, diante das situações difíceis, possamos responder com confiança, esperança e alegria no Senhor. Irmãos queridos, nós não sabemos exatamente quando Davi escreveu este salmo. Este salmo é de uma pessoa que passou por situações muito difíceis. Podemos ver que Davi é o autor do salmo, não sabemos exatamente em que época este salmo foi escrito. Pode ter sido pelo menos 3 situações, quando Saul o perseguia. Pode ter sido quando seu filho Absalão, em rebelião, queria o seu trono, queria o seu lugar. Pode ter sido quando ele estava em guerra contra os filisteus, enfim. Mas o mais importante aqui não era a situação específica em que Davi escreveu esse salmo, mas é sabendo que Davi enfrentou situações terríveis, difíceis, que provavelmente a maioria das pessoas responderia com ansiedade, com medo e com tristeza profunda. Independente de qual tenha sido a situação exata que Davi passou, podemos ver como ele enfrentou. O tema desta mensagem, meus irmãos, da mensagem desta noite é vitória sobre o medo, sobre a ansiedade e sobre a tristeza profunda. Como, meus irmãos, obter vitória? Como lidar com situações que podem nos levar ao medo, à ansiedade e à tristeza profunda? Nós podemos aprender aqui, meus irmãos, da forma como, pela graça do Senhor, Davi reagiu às situações difíceis, como nós devemos lidar com o medo, a ansiedade e a tristeza profunda. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos olhando para os 3 primeiros versículos aqui deste salmo e também olhando para os versos 4 a 6, que para lidar com o medo, a ansiedade e a tristeza profunda de maneira bíblica, nós devemos confiar no Senhor. É a confiança no Senhor. Como obtemos vitória sobre o medo, a ansiedade e tristeza profunda? Através da confiança no Senhor. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos podem ler o versículo de número 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra,
ainda assim terei confiança. Vejam, irmãos queridos, como Davi, nesses 3 primeiros versículos, ele demonstra profunda confiança no Senhor. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi, se os irmãos perceberem, somente no versículo 3, ele resume a sua confiança em Deus, ele resume em 3 palavras o que o Senhor significava para ele. Você vai encontrar a palavra, se você tem a versão revista e atualizada, você vai encontrar as seguintes palavras: luz, salvação e fortaleza. Luz, salvação e fortaleza. Essa é a forma como Davi, em 3 palavras, resume o que o Senhor significava para ele. O Senhor é a minha luz. Essa expressão, meus irmãos, minha luz, há quem entenda que a palavra luz, usada aqui por Davi, tem um sentido ligado à vitória militar. Num dos comentários bíblicos eu li isso. O comentarista faz ligação, se não me falha a memória, com o Salmo 28, e diz que provavelmente então Davi faz uso dessa palavra num sentido militar, ou seja, num sentido de vitória na batalha, vitória militar. João Calvino, comentando este trecho da palavra do Senhor, faz uma interpretação da ideia de luz aqui com alegria, porque em diversos outros salmos, em diversas outras passagens, mais precisamente no livro dos Salmos, a ideia de luz é uma ideia de alegria. Então Davi já está dizendo: o Senhor é a minha alegria. No entanto, meus irmãos, a maioria dos comentaristas bíblicos relaciona a expressão luz com segurança. Uma tradução possível é: o Senhor é a luz que me guia. Irmãos queridos, é muito difícil andarmos no escuro. Eu imagino que você já tenha, certamente no meio da noite, levantado no meio da noite, tudo escuro, dado aquela tropeçada. Como é terrível, e em geral, eu não sei por que isso, se tem alguma razão da física, você vai bater justamente o seu dedinho naquela quina. É claro, meus irmãos, há uma razão para isso, uma razão logística, mecânica disso, e que dor terrível. E por que geralmente nos acidentamos quando está escuro? Porque nós não estamos vendo o perigo. A pessoa, quando vai viajar, o carro precisa ter lanterna, precisa ter farol. Como você vai andar numa estrada escura, sem lanterna, sem farol? Como você vai percorrer um caminho, se é uma noite de lua cheia, é mais fácil. Mas como você vai percorrer um caminho onde não há iluminação, sem uma lanterna? E por que disso? Você precisa de uma lanterna para que você veja se há buraco, se há algum objeto, se há algum perigo. E é neste sentido, certamente, meus irmãos, que Davi usa esta palavra: o Senhor é minha luz. É claro que na época de Davi não estava pensando em lanterna, em farol, a própria luz do sol. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz. A luz é necessária, meus irmãos, para vermos os perigos. Então essa é a primeira ideia. Pode estar relacionada, como diz Calvino, com a ideia de alegria, porque o Senhor também é a nossa alegria, e está relacionada certamente com a ideia de segurança. O que, em outras palavras, Davi está dizendo é: por causa do Senhor, que é a minha luz, eu tenho segurança, eu consigo ver os perigos. O Senhor, através do Senhor, eu consigo caminhar de forma segura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, diz o salmista no Salmo 119. O Senhor, meus irmãos, é a nossa luz, e através da sua palavra nós temos, meus irmãos, iluminação para que nós possamos nos desviar dos perigos. A segurança no Senhor, a segurança na palavra do Senhor, a segurança na vontade do Senhor para a nossa vida, para não vivermos de maneira incorreta e para que não nos sobrevenha tristezas e problemas por causa de vivermos de maneira incorreta. Davi então usa essa expressão: o Senhor é a minha luz. Outra expressão que Davi usa, demonstrando a sua inteira confiança e segurança no Senhor, é minha salvação. O Senhor é a minha salvação. A ideia aqui, queridos, é de livramento, a ideia de libertação, a ideia de resgate. O Senhor é o Deus que nos liberta, assim como Ele libertou o seu povo da escravidão do Egito. O Senhor é o Deus que nos liberta, que nos livra. O Senhor é o nosso resgatador.
Nós temos olhado, nós temos tido a bênção de expor aqui o livro de Ruth, e no domingo passado, olhamos para o capítulo 2, e vimos que Deus, através da sua providência, encaminha Ruth para entrar num campo de um homem chamado Boaz. Um homem rico, lembram-se? Um homem bondoso, um homem generoso, um homem benevolente, que Noemi vai se referir a ele como um resgatador. É interessante, irmãos, nós temos visto que tudo ali aponta, meus irmãos, não para aquela família em si, mas para aquele que descenderia daquela família, daquele casal, Ruth e Boaz, Jesus Cristo. O Boaz perfeito, o nosso resgatador, o nosso libertador. Jesus, meus irmãos, é o nosso resgatador, Deus é o nosso resgatador, Ele é a nossa salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, nós lemos ainda há pouco no Salmo 24 e cantamos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória que é o nosso resgatador, é o nosso salvador, é o nosso libertador. Então Davi usa essa expressão, ele usa mais uma aqui no verso 1. Além dele se referir a Deus como minha luz, minha salvação, Davi também usa a expressão minha fortaleza. Algumas versões bíblicas trazem a expressão força, o Senhor é a minha força, é a mesma ideia, fortaleza, força. Irmãos queridos, Davi está demonstrando, Davi está expressando que em Deus ele tinha verdadeira, profunda e real segurança. Uma versão hebraica diz assim, traduz assim, Ele assegura minha existência. O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, é aquele que assegura a minha existência, é aquele que assegura a minha segurança. A fortaleza aqui nota a segurança que o Senhor propicia e a proteção que Ele representava para Davi e para o seu povo. Em Deus, meus irmãos, é possível sim, mesmo num mundo como o nosso, o mundo caído em que vivemos, com violência, com crise na área financeira, mesmo, meus irmãos, numa época tão difícil como a que temos vivido ainda em nossa nação e no mundo, é possível sim verdadeira segurança, é possível sim vivermos não com a síndrome do pânico, apesar dos reais perigos que existem, não podemos negar que eles existem porque existem, apesar das dificuldades é possível, meus irmãos, vencermos o medo, é possível vencermos a preocupação, a ansiedade, é possível, meus irmãos, lidarmos com a tristeza profunda, quando a nossa confiança está absolutamente no Senhor. Davi é muito claro, ele demonstra que a sua total confiança está no Senhor. Deus é luz, é salvação e fortaleza para Davi. Essa realidade é tão poderosa, que nós lemos Davi, então, dizendo, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E a conclusão é, de quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, não faz sentido, isso nem é o menos racional, não faz sentido eu temer, eu ter medo de qualquer coisa. Por quê? Não porque eu sou bom. Davi não diz eu sou um homem muito capaz, porque eu sou um homem muito forte, porque eu sou um estrategista brilhante militar, porque eu sou um homem muito sábio, muito inteligente, porque eu sou muito corajoso, não há o que temer, não. Davi não deposita a sua confiança nele mesmo ou no seu exército. A ideia, muito provavelmente, Davi já era rei quando escreveu esse salmo. Mas Davi não deposita a sua confiança no seu exército, no seu palácio, nas suas armas, na sua sabedoria. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Irmãos, quando nós temos no Senhor a nossa confiança, não há a quem temer. Vejam o que ele diz no versos 2 e 3. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Percebam, meus irmãos, a situação que Davi coloca. Ainda que, e olha, meus irmãos, que Davi passou perigos reais e coisas muito semelhantes, basta olhar, como eu disse, para o Salmo 3, pessoas tomando posição contra ele de todos os lados. Mas Davi diz, ainda que isso aconteça,
um exército acampar contra mim, o meu coração não se atemorizará. Imagine um exército se acampando contra você. Às vezes, por muito menos do que isso, o nosso coração fica atemorizado. Ele diz, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Porque, meus irmãos, a confiança de Davi não era nas pessoas, a confiança de Davi não estava depositada em coisas, em pessoas, em si mesmo. A confiança de Davi estava depositada inteiramente no Senhor. Como diz Provérbios 3, verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, meus irmãos queridos, nós precisamos depositar a nossa confiança inteiramente no Senhor. Olhemos também os versos 5 e 6. Eu lerei o verso 5, peço que os irmãos leiam o versículo 6. Diz-nos assim, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Vejam, meus irmãos, que Davi, demonstrando sua total confiança no Senhor, ele diz, pois no dia da adversidade, sim, queridos, existe o dia da adversidade, existe o dia mau. O apóstolo Paulo, ele chama de dia mau, quando Paulo escreve Efésios 6, e Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque existe o dia mau, existe o dia da adversidade. Existem dias que são mais difíceis que os outros. Existem dias em que parece que tudo está dando errado. Já experimentou isso? Com certeza já. Tudo começa dando errado. Existe a frase que quando vem um problema, o problema nunca vem sozinho, né? O problema vem vários problemas juntos. É o chamado dia da adversidade. Davi sabia que esse dia existe, situações adversas, problemas existem. Ele diz, no dia da adversidade, Ele, o Senhor que é a minha luz e a minha salvação e a minha fortaleza, Ele me ocultará no seu pavilhão. Aqui a ideia, meus irmãos, é de Deus dando proteção, Deus dando livramento, Deus fornecendo, oferecendo real segurança. Ele diz, no recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Que linguagem poética, belíssima Davi usa, acolher. Quantas pessoas estão precisando ser acolhidas, mas não é o acolhimento de um abraço, de um relacionamento humano. Não é o acolhimento, meus irmãos, simplesmente de uma pessoa bem intencionada. Nós precisamos do acolhimento do Senhor. E por vezes Deus usa pessoas para este acolhimento. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Davi, depositando a sua inteira confiança no Senhor, Davi pode lutar contra medos, contra ansiedades e tristezas, depositando a sua inteira confiança no Senhor. A questão aqui, meus irmãos, não é confiar no Senhor apenas, é confiar somente no Senhor. Há pessoas que dizem confiar no Senhor, mas confiam também, precisam confiar em coisas, em objetos e em si mesmas. Não, é confiar inteiramente no Senhor. Então, queridos, Davi, através aqui desses 6 primeiros versículos, demonstra sua total confiança no Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, confiar no Senhor. Sabe o que é confiar no Senhor? Depositar a real, total confiança no Senhor. É necessário primeiro crer no Senhor, é claro. Você não confia em alguém que você não conhece. Você confia em alguém que você não conhece? Você deixaria, por exemplo, os seus filhos ainda pequenos com alguém que você não conhece? Bom, tem gente que deixa. Você deixaria alguém que você não conhece tomar conta da sua casa? Você confiaria em alguém que você não conhece para te fazer uma cirurgia? Olha, é um médico, ninguém sabe dele, ninguém sabe se verdadeiramente ele é médico, ninguém conhece. Você vai deixar ele fazer uma cirurgia? Você entraria num avião para fazer um voo com alguém que falar, olha, não sabemos se esse sujeito é piloto não, ninguém conhece, ele falou que é piloto. Você confiaria? Não, não é? Tem muita gente que não confia no Senhor, sabe por quê? Porque não conhece o Senhor. Davi conhecia. Para Davi, quem era o Senhor? O Deus Todo-Poderoso. Nós iniciamos este culto lendo o Salmo 93. Como é que o salmista começa o Salmo? Reina o Senhor.
O Senhor se revestiu de majestade, de poder se cingiu o Senhor. Criou um mundo que não vacila. Quantas pessoas não confiam no Senhor? Quantas pessoas não agem como Davi, depositando a sua inteira confiança no Senhor, porque no fundo não conhecem o Senhor. Ou não conhecem, ou de fato não creem que de fato Deus é todo-poderoso. Não creem de todo o coração que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus tem poder sobre todas as coisas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se de fato nós cremos que Deus tem todo o poder, se nós cremos que o Deus a quem nós servimos é o Deus da Bíblia, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que pode todas as coisas, não haveria o porquê de nós temermos, não haveria do porquê de nós andarmos ansiosos e nem vivermos em tristeza profunda. Quando nós cremos no Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, que não somente é todo-poderoso, mas é amoroso, é misericordioso, não há porquê, meus irmãos, temer, não há porquê andarmos ansiosos, não há porquê ficarmos abatidos. Jeremias havia experimentado isso, uma situação tão difícil. Quando nós lemos o livro de Lamentações, no capítulo 3, os primeiros versículos são deprimentes. Jeremias vai descrevendo a sua angústia, a sua tristeza, o seu opróbrio. E a situação é tão terrível, Jeremias está a ponto de desespero, em profunda tristeza, até que no verso 21 ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias precisava confiar no Senhor, e para confiar no Senhor ele precisava trazer à memória o quê? É o que ele relata nos versos seguintes: que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é fiel. Bondade, misericórdia e fidelidade. Por vezes, meus irmãos, nós até cremos que Deus tem todo o poder, mas parece que nos esquecemos que este Deus todo-poderoso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele é fiel. Irmãos queridos, para que depositemos toda a nossa confiança no Senhor, nós precisamos, à semelhança de Davi, saber quem é o Senhor a quem nós servimos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que tem todo o poder, é aquele que é amoroso, misericordioso e fiel. O salmista no Salmo de número 100 fala isso: celebrai com júbilo ao Senhor. E ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então o salmista diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Nós servimos, meus irmãos, um Deus todo-poderoso, que é bom, que é misericordioso e que é fiel. Você precisa lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Você precisa confiar nele de todo o seu coração. Abra a sua Bíblia, mantendo marcado aqui o Salmo 27, mas abra a sua Bíblia no conhecido texto de Mateus 6, quando nosso Senhor Jesus Cristo trata acerca da ansiedade. Nós podemos ver claramente que Jesus diz que não devemos andar ansiosos, e Jesus vai mostrar qual é o problema da ansiedade, e qual é a solução contra a ansiedade, que Davi, de fato, realizava, que era a confiança. Lá em Mateus 6, o Evangelho de Jesus conforme Mateus, a partir do verso 25, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus diz que quem sustenta as aves do céu é o nosso Pai Celeste. E aí Jesus continua: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O problema é que, por vezes, nós não depositamos a nossa confiança naquele que tem todo o poder, naquele que alimenta as aves. E nós deveríamos depositar nossa confiança, porque aquele que alimenta as aves dos céus é o nosso Pai Celeste. Aquele a quem nós devemos orar, como Jesus nos ensinou, dizendo: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fazermos a nossa parte e descansarmos no Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós que somos filhos, temos deixado de confiar naquele que é capaz de alimentar aves. Jesus continua dizendo, no verso de número 28, no verso de número 27,
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está dizendo, a ansiedade, além de pecaminosa, ela é inútil. E aí Jesus continua, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Agora percebam a expressão que Jesus usa, homens de pequena fé. Qual é, meus irmãos, o nosso problema? Que gera medo, pânico, que gera ansiedade e que vai gerar tristeza profunda. Falta de fé, falta de confiança naquele que criou todas as coisas, naquele que dirige todas as coisas, naquele que sustenta todas as coisas, aquele que firmou o mundo que não vacila, o Deus da providência, como nós aprendemos no domingo passado, olhando para Ruth, capítulo 2. Falta de fé. A falta de fé, a falta de confiança gera medo, pânico, gera ansiedade e gera tristeza profunda. Vá um pouco mais à frente, Marcos capítulo 4. Um outro texto bastante conhecido, Marcos capítulo 4. A partir do verso de número 35, eu vou ler rapidamente, meus irmãos, para podermos logo encerrar, para não nos demorarmos muito. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Qual é, meus irmãos, a condição dos discípulos? Eles estavam com Jesus. Aliás, é digno de nota que Jesus é quem havia dito para eles entrarem no barco para atravessarem para outra margem. Eles estavam obedecendo a Jesus, mas sobreveio aquele grande temporal, fortes ventos e as ondas que já estavam a encher o barco. Qual é a condição deles? Medo, pânico, um medo excessivo. Eles estavam, meus irmãos, tremendo de medo. E Jesus estava dormindo. E é interessante que eles despertam ao Senhor e vejam o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O Criador de todas as coisas desperta. Aquele que João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, que ele é o Criador de todas as coisas. Ele desperta. E diante daqueles homens que estão com Deus Todo-Poderoso ao lado deles, mas estão morrendo de medo, Jesus dá ordem à criação. Acalma-te, emudece, diz Jesus. Jesus dá ordem à criação. Por que Jesus dá ordem à criação? Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Rei da Glória. E então eles veem aquela cena, se faz grande bonança. E vejam a continuação do texto. Verso de número 40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que, meus irmãos, faltava àqueles homens? Fé. O que é que eles não tinham? Confiança no Deus Todo-Poderoso. E é interessante que o medo deles foi transformado. Verso 41 diz, e eles possuídos de grande temor. O medo foi santificado. Agora eles não estavam com medo da situação. Eles estavam temendo aquele que é o Criador de todas as coisas. Possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, se nós pertencemos, se nós servimos, se nós somos amados por aquele que o vento e o mar obedecem, por aquele que criou todas as coisas, por que é que tememos? Por que é que temos medo? Por que é que andamos ansiosos? Por que é que nos deixamos abater pela tristeza? Sendo que nós servimos, pertencemos àquele que tem todo o poder e àquele que nos ama. Então, como é que nós lidamos? Devemos lidar com medo,
Como obter vitória contra o medo, ansiedade e tristeza profunda? Confiando no Senhor. Mas em segundo lugar, verso de número 4, voltando para o Salmo 27, nós devemos, meus irmãos, lidar com o medo, a ansiedade e a tristeza, nos alegrando no Senhor, nos deleitando do Senhor. Verso de número 4, vamos ler todos juntos, irmãos, leiamos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Este foi o texto pregado no primeiro culto das Américas, 10 de março de 1557. Este foi o versículo pregado pelo pastor Richier. Irmãos queridos, Davi está dizendo, sabe o que eu mais quero? É a presença do Senhor. Porque é, meus irmãos, que o que Davi mais deseja não é prata ou ouro, mas é a presença do Senhor. Porque Davi sabia, meus irmãos, que nada nem ninguém pode dar verdadeiro prazer, verdadeira segurança, verdadeira alegria, sentido para a vida, que não seja o Senhor. Davi pede, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, sempre. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Davi desejava o Senhor. O que mais Davi desejava era o próprio Deus. Porque de fato Davi sabia que em Deus a verdadeira segurança, a verdadeira alegria. Esta semana houve um congresso com John Piper. E eu pude encontrar alguns jovens da igreja ali, alguns irmãos da igreja ali. E o tema era plena satisfação em Deus. Era esse o tema, né, Rodrigo? Plena satisfação no Senhor. E eu ficava pensando quando estava vendo aqueles irmãos, né, que iam pregar, trazer as palestras, eu fiquei pensando, se eu tivesse que pregar num congresso como esse, que texto eu pregaria? Eu pregaria esse texto, irmãos. Nesse texto nós vemos plena satisfação em Deus. Davi depositava toda a sua confiança no Senhor. Davi depositava o seu prazer no Senhor. Sabe por quê? Porque Davi sabia, como Agostinho escreveu nas suas confissões, fizeste-nos para ti, ó Deus, ó Senhor, e a nossa alma só encontra descanso no Senhor. Davi sabia, meus irmãos, que nada nem ninguém pode dar o verdadeiro prazer e alegria que temos só no Senhor. Volte a sua Bíblia um pouquinho, olha o que diz aqui Davi no Salmo 16, no finalzinho do Salmo 16, o verso 11, Davi diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi fala de plenitude de alegria, Davi fala de delícias perpetuamente, não em carros, não em cavalos, não em prata, não em ouro, não em posições, não em poder. Davi diz na tua presença. Davi, meus irmãos, deposita a sua alegria, deposita a sua satisfação no Senhor. Não é por acaso que no Salmo 37, Davi diz confia no Senhor, Davi diz entrega o teu caminho ao Senhor, Davi diz agrada-te do Senhor. Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que isso quer dizer? Quando você tiver prazer em Deus, o seu coração finalmente ficará satisfeito. Quando o nosso prazer estiver no Senhor, não haverá lugar para o medo, não haverá lugar para a ansiedade, não haverá lugar para a tristeza profunda. Não estou dizendo que nós não vamos passar por situações difíceis, eu não estou dizendo que nós não vamos nos preocupar com situações, ou não venhamos a experimentar tristezas, é claro que vamos. Eu estou falando do medo paralisante, eu estou falando da ansiedade que é a preocupação extrema, eu estou falando da tristeza profunda. O nosso prazer precisa estar no Senhor. E para encerrar, queridos irmãos, nós combatemos a ansiedade, o medo e a tristeza profunda, além de confiando no Senhor, além de nos alegrando no Senhor. Aliás, Paulo escreve em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Mas em terceiro lugar, nós combatemos isso através da oração. O que Davi faz dos versos 7 até o versículo de número 12 é isso. Davi passa a orar. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, diz ele no verso 7.
Compadece de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Irmãos, o que nós precisamos contra o medo paralisante, contra a ansiedade, contra a tristeza profunda, é buscar ao Senhor em oração, é buscar a presença do Senhor. Não, meus irmãos, não são pessoas, não são remédios, não são drogas, não somos nós mesmos, é o Senhor que tem poder para renovar as nossas forças, para nos confortar, para nos sustentar. Busque a Ele em oração. Davi diz no verso 9, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, porque tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Davi entende que ele precisa do Senhor acima de tudo. Verso de número 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O que nós precisamos é do acolhimento do Senhor, que nem mesmo um pai e a mãe podem dar de tão profundo. É o acolhimento que vem do Senhor. Busque a Ele em oração. É uma busca, meus irmãos, por acolhimento, é uma busca por instrução. Olha o verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Nós precisamos orar, pedindo para Deus nos dar clareza de entendimento, nos mostrar como agir, como reagir, o que fazer. Não me deixes à vontade dos meus adversários. Como é que nós combatemos, irmãos, o medo paralisante, a ansiedade e a tristeza profunda? Quando não é caso orgânico, que deve ser usado medicação, nós devemos combater através da oração. É isso, meus irmãos, que Paulo nos ensina lá em Filipenses 4. Ele diz, não andem ansiosos. E nos versos 6 e 7, Paulo diz, não andem ansiosos, antes, coloquem tudo diante dele, através das orações e súplicas, com ações de graças. Fazei conhecidos diante de Deus. Coloque tudo em oração. Você tem sofrido com ansiedade, com medo, com tristeza? A minha pergunta é, você tem buscado ao Senhor? Paulo diz que devemos colocar tudo diante dele, contar para ele. E Paulo então complementa dizendo no verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro lá, escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 5, verso 7, se dirigindo aos jovens, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, como é que nós combatemos o medo, a ansiedade, a tristeza? Confiando no Senhor, tendo prazer no Senhor, orando, buscando ao Senhor, lançando tudo sobre o Senhor em oração. E é isso que você tem feito? É assim, meus irmãos. E então, Davi termina o Salmo nos versos 13 e 14, dizendo, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Só a esperança de Davi. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor. E então ele termina dizendo, e esta palavra de Davi é para todos nós aqui. É a conclusão da mensagem. É para todos nós aqui. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. É assim, meus irmãos, que eu termino essa mensagem. Pense nessas palavras como dirigidas a você. Você tem sofrido com a ansiedade, com o medo, com a tristeza? Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, Jesus diz isso. No mundo passais por aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se, fortifique o seu coração no Senhor, espera pelo Senhor. Sabe, meus irmãos, nós podemos sim, em meio a um mundo tão difícil, com tantos perigos e problemas, vivermos uma vida amparados pelo Senhor, livres do medo paralisante, da ansiedade e da tristeza profunda. Sabe por quê? Não porque nós podemos, mas por causa de quem o Senhor é. Por causa do que Cristo fez. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós aprendemos, irmãos queridos, nesta noite, que devemos combater o medo, a ansiedade e a tristeza profunda, confiando no Senhor de todo o coração, colocando
todo o nosso prazer, tendo o Senhor como a nossa alegria, nos alegrando no Senhor, colocando diante dEle toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, através da oração. Talvez você tenha que dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você esteja como aqueles discípulos que estavam no barco com o Senhor, que estavam com os olhos na tempestade, deixando de olhar para o Criador dos céus e da terra. Jesus disse: olhai para as ervas do campo, olhai para as aves dos céus. É Deus quem sustenta as aves dos céus, é Deus quem veste a erva do campo. Por que vocês estão ansiosos, se Ele é o vosso Pai? Diga: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me a confiar no Senhor de todo o coração. Ajuda-me, Senhor, a ter alegria no Senhor. Ajuda-me, ó Deus, e me perdoe por colocar minha esperança, minha alegria em coisas, em pessoas. A idolatria gera medo, a idolatria gera ansiedade e tristeza. Diga: Senhor, ajuda-me a não ficar ajuntando tesouros na terra. Ajuda-me, ó Deus, a me alegrar no Senhor. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade.